E para quem não sabe, Asaf, ele era levita e também era profeta. E era um profeta bem requisitado. Mas ainda assim, Asaf, ele não foi isentado de se questionar diante de Deus, diante das lutas, como foi falado no último louvor, né, pastora? Muitas das vezes, igreja do Senhor, nós somos, às vezes nós chegamos a enfraquecer no meio da caminhada, né? As promessas de Deus Ele nos faz, e muitas das vezes nós queremos que as promessas se cumpram logo na nossa vida. E como as promessas, elas não é como me ensine hoje, que elas bota 3 minutos no forno, ela passa pelo teste do tempo. Muitos, aqueles que não realmente se deleitam na presença do Senhor, como foi falado aqui em Deuteronômio, que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiver cuidado, porque não basta somente eu vir aqui ouvir e ir embora para casa, mas eu não tiver cuidado de guardar a palavra aqui nas tábuas do meu coração, de se tiver cuidado de guardar todas as palavras que hoje eu te ordeno, aí nós não vamos olhar para a direita, nós não vamos olhar para a esquerda, nós não vamos olhar para quem está prosperando, para quem está deixando de prosperar, nós vamos olhar para o nosso Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler a palavra aqui. A mensagem do primeiro versículo, meus irmãos, até o 12, narra a história de Asaf, um Asaf revoltado, um Asaf questionador diante de Deus, um Asaf murmurador, porque isso é murmuração, sim ou não? Aleluia. Mas lá do 13 a seguir, nós vamos encontrar um outro Asaf, grato, reconhecendo sua falha, seus erros. E uma coisa boa, igreja. Por isso que Eclesiastes fala que bom é o começo das coisas, bom é o final das coisas. Aleluia. Porque começar muita gente começa, mas muito para no meio da caminhada. E Deus diz que Ele não é com quem retrocede. Diz assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Olha que coisa tremenda. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. A partir do momento que eu deixo que a impureza entre dentro do meu coração, Deus ele não é obrigado nem sequer cumprir promessas que muitas das vezes ele recebe lá no início da nossa fé. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a mão do Senhor, ela está estendida sobre nós, ela não está encolhida, para que não possa nos abençoar. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que os ouvidos dele também não está gravados, para que não possa nos ouvir. Mas ele diz que é os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas iniquidades, que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. A partir do momento que nós estamos aqui na casa do Pai, congregando, buscando a face dele, e nós tiramos os olhos dele, e nós passamos a olhar para pessoas, para quem está caído, para quem está na desobediência, para quem está vivendo o evangelho de qualquer maneira. Ah, mas está todo mundo fazendo assim, mas você não é todo mundo. Lá no céu não vai entrar todo mundo, porque vai entrar lá um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E a palavra do nosso Deus ela é muito clara, que a mão do Senhor ela está estendida para nós. Mas a partir do momento que nós saímos do caminho de obediência e retrocedemos para a desobediência, também a mão do Senhor não está mais sobre nós. As promessas que Ele fez na nossa vida lá atrás, elas vão se cumprir na nossa vida sim. Mas se nós esperarmos, como está falando lá nos Salmos, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Missionária, mas é porque você não conhece a minha vida. Você não sabe como é que eu tenho passado e quanto tempo eu estou no banco esperando pela promessa de Deus. Eu te garanto uma coisa: tu não está perdendo nada, tu está esperando o Senhor.
Tu estava perdendo se tu estivesse lá no mundo, porque talvez ele não estava mais. Eu falo isso por convicção própria. Eu sei de onde Deus me tirou e como Deus me arrancou com a mão forte e poderosa do mundo. Como ele diz lá em João 16:15, não escolheste Jesus a mim, mas eu fui escolhido, mas você primeiro que te escolheu. Você não escolheu para aqui nessa noite. Não foi eu que escolhi estar aqui nessa noite. Foi ele que me escolheu para estar aqui neste lugar. Porque foi ele que me arrancou da lamaçal do pecado. Foi ele que me salvou quando eu era alcoólatra. Quando eu estava lá com aquela folha perdida. Quando o mundo dizia ali vai uma perdida, papai diz, ai, vai uma profeta. Ali vai uma perdida, e ele dizia, ali vai uma profeta. Foi assim que ele fez contigo. Quando o mundo te olhava e dizia, está perdido, e ele disse, para mim tem jeito. Para ele tem jeito, porque ele disse que quando o amor termina, para ele começa. E ele está aqui nessa noite dizendo para tu não desanima, crente. Para de olhar para essa adversidade, crente. Porque tu não foi chamado para estar olhando para trás. Tu não foi chamado para olhar para homens, para quem está certo e está errado. Por isso, Asaf quase se perdeu. Sabe por quê? Era profeta, era levita, era adorador, estava na casa do Senhor. Mas por um momento ele passou a olhar para os ímpios que estavam prosperando. Ele diz aqui no 3. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Quando eu fiz o quê? Quando eu tirei os olhos de meu Deus, quando eu comecei a olhar para as pessoas perversas, para as pessoas maus, eu tive inveja, porque eles estavam prosperando aparentemente. Porque prosperidade, querido, é o que acontece na minha vida e na tua vida. Se nós tivermos arroz e feijão para ver o ovo, mas nós tivermos a nossa vida no altar de Deus, nós somos prósperos. Olha, a matemática de Deus é diferente. Glória a Deus. Da matemática do homem. É diferente da matemática da terra. Para Deus, quando você está chorando, para Ele você está bem. Glória a Deus. Para Ele, quando você está lá embaixo, você está lá em cima. Quando o mundo está dizendo a você, poxa, alguém um dia falou para mim, porque quando eu era do mundão, parece que no começo eu trabalhava naquela 44, comprando carro, trocando de carro, e bebendo, nós sendo uma desesperada, que eu fui alcoólatra, para quem não sabe. Glória a Deus. No lamaçal do pecado. Um dia alguém chegou para mim, e tinha alguém que era muito próximo de mim, e eu vim para Jesus. Ele tirou tudo aquilo que era do mundão. Tudo que eu tenho hoje foi tudo novo. Ele me deu tudo novo. E eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a presença dele, que para mim é primordial. Ele disse assim, nossa, o fulano está tão bem, né? Está arrebentando, trocando de carro todo ano, comprou casa, está assim, está assado. Você está assim. Eu disse assim, não. Você que pensa que ele está bem, quem está bem sou eu. Porque quando a gente está no mundo, fazendo as vontades da nossa carne, fazendo as vontades do adversário das nossas almas, nós não estamos bem, igreja. Por mais que você esteja ganhando dinheiro, por mais que você esteja morando em um palácio, aparentemente, mas eu quero te dizer que está bem, é estar na presença do Senhor. O melhor lugar para se estar, igreja, é na presença do Senhor. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Asaf, ele quase que ele se perdeu, porque ele tirou os olhos de Deus. E ele começou a olhar para o ímpio que estava prosperando. E ele diz aqui no 4, os maus sofrem. Os maus não sofrem. Eles são fortes, cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem.
Aleluia. Não, igreja. O nome diz assim, fala mal de Deus e que Ele está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber disso. Olha aqui, igreja. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Olha os conselhos que eles dão. Não, pode continuar fazendo as coisinhas escondidas. E o que a palavra de Deus diz aqui? Que o povo de Deus ainda tem gente que vai atrás desse tipo de gente. Sabe por quê? Porque tira os olhos de Deus, coloca sua confiança em homens. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 17, lá no seu capítulo 5, que maldito é o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia chama de maldito. Não sou eu que estou falando. E a Bíblia está dizendo aí que o povo que se dizia ser de Deus ia atrás daqueles ímpios. E eles davam um conselho, não, vocês podem fazer isso aqui não, Deus não vai descobrir não. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Glória a Deus. Você pode vir aqui na igreja, você pode dar um gabinete com tua liderança, você pode contar uma história muito bonita para eles. E eles talvez podem até acreditar, ou podem fingir para você que acreditou. Mas eu quero te dizer que tem que para ele que não vai poder esconder. Para ele você não vai poder esconder dele. Aleluia. Porque ele vê tudo. Ele diz que se nós fizermos uma cama lá nas profundezas do mar, lá os olhos dele estão sobre nós. Lá no Salmo 139 ele diz que antes de nós sermos formados, ele já sabia, contava até os nossos ossos quando nós estávamos sendo crescidos em secreto. Ele já sabia o que você ia ser. Já sabia que você hoje está aqui nessa data hoje, ouvindo essa palavra de despertamento da tua vida. Glória a Deus. Para que naquele dia você não venha dizer, quando você estiver diante do tribunal de Deus, porque a Bíblia diz que todos nós vamos estar diante do tribunal de Deus. Para que naquele dia você não dizer, pai, eu não sabia, não me falaram, não, gente. Naquele dia você não vai dizer, eu saí da igreja, foi porque se levantaram contra mim na igreja, eu desviei. Naquele dia você não vai dizer, eu saí da igreja porque eu comecei a congregar e fiquei no banco, e eu não tive a oportunidade. Aleluia, Deus. Glória a Naquele dia Deus. você não vai poder dizer. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que nós temos que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede a saída da vida. Se Asaf tivesse com o coração dele guardado em Cristo, ele por um momento, nenhum momento sequer tinha tirado os olhos de Deus. Por nenhum momento ele tinha tutubiado, ele tinha deixado que a mente dele vacilasse a ponto de quase ele se perder. Jeremias também fala a respeito do nosso coração. Lá no Jeremias 17, no capítulo 9, vai falar também que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Glória a a palavra de Deus. Deus diz que ele é perverso. E quem o conhecerá? Igreja, a Bíblia diz que aquele que tiver de pé, vai para que não caia. E muitos estão batendo no peito, eu vou fazer isso. Eu jamais vou. Igreja, não, porque nós somos crentes, somos servos, somos missionários, pregadores, levitas. Nós não temos uma redoma de vida sobre nós. Nós não estamos imunes das ciladas de Satanás. Mas nós estamos
Glória a Sai Deus. até do seu posicionamento e vai bater boca com outras pessoas que se levantaram contra ele. Eu te digo que isso não é Aleluia, papel nosso. Isso não é papel de um crente nascido de Deus. Glória Isso não a é Deus. papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O teu papel é orar por aqueles que te perseguem, que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Orar pelos que nos perseguem. E abençoar os que nos caluniam. O nosso papel é orar. Não é nós ir atrás de quem já está lá com a vida toda enrolada. Eu quero ler o texto, porque aqui começa a narrar uma história muito bonita. Porque Asaf, ele teve uma oportunidade de se arrepender e de se render aos pés do Senhor. Ele diz no 13: parece que não adianta. Aqui no 13 ele já está ainda murmurando. Parece que não adianta nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de coração, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei. Ele fez o que, igreja? Expulsou. Ele se esforçou. Igreja, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação que você está vivendo, a perseguição, a calúnia, a fraqueza mesmo espiritual, que muitas das vezes a Bíblia relata de muitos homens que tiveram momentos difíceis na sua caminhada cristã. Glória a Muitos Deus. que tiveram depressão, foram para a caverna com Elias. Muitos que se isolaram, mas quando chega um momento desse, nós só temos uma alternativa: pedir força para Deus. No meio da minha caminhada, eu tive muitos momentos que eu quis olhar para trás e quis retroceder, mas sempre que eu me lembrava da promessa que Deus tinha na minha vida, eu clamava o sangue de Jesus e Ele não me deixou retroceder. E Ele diz aqui: então eu me esforcei para entender as coisas, mas isso era difícil demais para mim. É difícil, irmão. Não é fácil. É fácil a gente às vezes aconselhar alguém quando ele está passando por uma luta difícil, quando ele está passando por um momento de dor. Você chegar e não chora, te levanta, te coloca de pé, porque nós não sabemos, nós não temos ideia da dor que ele está passando. E é fácil quando nós falarmos, mas para quem está passando por aquele momento não é fácil. Ele está dizendo aqui que ele se esforçou, ele teve de bom ânimo. Porém, quando fui ao teu tempo, olha que coisa tremenda, igreja. Porém, quando fui ao teu tempo, está no 17. Essa versão é um pouco diferente, porque era NTLH, igreja. Por isso que talvez está um pouco diferente da tua aí. Então, porém, quando eu fui no teu tempo, entendi que acontecerá no fim com os meus. Então, quando eu fui ao tempo do Senhor, eu passei a entender o que irá acontecer com aqueles que hoje estão aí esbanjando, estão fazendo tudo o que desagrada o coração de Deus, e que muitas das vezes nós olhamos e pensamos que Ele está arrebentando. Mas muitos estão vivendo de aparência, um casamento de aparência, compra um carro devendo, sabe-se Deus o quê, vive desassossego, não tem paz de espírito, põe a cabeça no travesseiro e não dorme. Igreja, é comprovado que os maiores índices de suicídio é no meio dos filhos de pessoas que têm condição aquisitiva. Porque dão tudo para os filhos, mas não dão o principal, que é o amor, que é o aconchego da família, que é Deus. Esses dias eu vi um rapaz na nossa galeria, ele, meu Deus do céu, para falar de Deus para aquele homem, para ele é só ter uma casa. Ele falando que Deus deu um filhinho para ele, ele não podia ter filho. E ele dizendo que o maior legado que um pai pode deixar para um filho é uma faculdade. Ô meu querido, o maior legado que tu pode deixar para um filho teu é tu caminhar com ele nos caminhos do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: ensina a criança nos caminhos do Senhor, porque quando ele crescer ele não se desvia. E ainda que ele se desviar, queridos, mas aonde ele passar, porque quem um dia pisou no santo do santo, ele não pega mais em paz.
Aleluia. Quem um dia conheceu Glória a Cristo, ele não pega mais em paz. Ainda que ele venha se desviar lá no mundo, mas ele não pega mais em paz. Porque sempre vai ter uma voz atuando dentro dele. Sempre vai ter uma voz que grita dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus clamando por ele. Glória a Deus. E a gente fica com dó, queridos, porque são pessoas que no momento desse a gente não pode nem falar assim, não, é o legado que você tem que deixar, é os ensinamentos de Cristo, porque você pode arrumar uma confusão. Mas eu prego todo dia para esse povo, sabe como? Eu prego no meu comportamento, lá no meu trabalho. Eu mostro para eles Jesus todos os dias, com as minhas atitudes, com a forma que eu me comporto lá no meu trabalho. Como diz a Joyce Meyer, vai e prega para as pessoas, se possível, se precisar. Se precisar, use palavras. Se precisar. Porque nós não precisamos, nós abrir a nossa boca. Quando nós chegarmos no lugar, que nós começarmos a viver com as pessoas, eles vão saber se nós somos de Deus ou se nós não somos de Deus. Se nós somos de fato cristãos ou se nós não somos. Porque tem muitos que estão dentro da igreja. Mas aqui é santo, quando chega lá fora, tem comportamento pior do que ainda. Aleluia. Eu estou falando alguma besteira, gente? Não. Aleluia. Eu estou falando alguma besteira? Não. Aqui é crente. Aqui é um santo. Mas quando chega lá fora, não dá testemunho. E o Senhor diz, sejais meus imitadores. Sejais o quê? Meus imitadores. Meus imitadores. Aleluia. Mas é só aqui na igreja? É só aqui? Lá fora que tu tem de fato ser imitador de Cristo. Porque a Bíblia diz que eu e você somos a carta. Somos a carta. Carta viva. Nós somos os discípulos do papai lá fora. Eu já ganhei muita gente lá no meu balcão, lá no meu trabalho. Quietinha lá, adorando, louvando o Senhor. Sempre chego lá, coloco minha caixinha, boto meu louvor. Vira e mexe pela minha espada, porque aqui é meu manual. Crente que não lê Bíblia é um crente vulnerável. Crente que não vem para a escola bíblica dominical é um crente fraquinho, vai estar sempre tomando caldo, aquele leitinho, como diz lá em Crônicas. Eu digo, igreja, hoje eu leio a Bíblia muito bem, pastores. Mas eu não sei ler direito. Mas eu aprendi a ler a Bíblia. Mas desde quando Jesus me aceitou, eu nunca perdi uma escola bíblica dominical. Eu falo para a glória de Deus, eu nunca dei trabalho para liderança. Todos os lugares que eu já passei, que não foram muitos, eu deixei saudade, as portas ficaram abertas. Eu nunca fui pobre, eu sempre fui. Mesmo quando eu estava aprendendo, eu tinha tanto desejo de aprender, que eu sentava para ouvir minha liderança e eu ouvia a correção deles. E eu sempre fui uma boa aluna. Eu nunca cometi 2 erros ao mesmo tempo. Meus pastores me exortavam ali e eu não voltava a praticar aquilo. Sabe por que muitos não saem do lugar? Estão feitos aqueles carros atolados, patinando, como já foi falado aqui, que a vida não rompe, que a vida não sai do lugar, que não prospera, que você olha para a família destruída, nunca ganhou ninguém da família, nunca saiu do aluguel, nunca saiu. Não, igreja, porque não obedece à voz do Senhor. A palavra de Deus diz aqui que todo mundo se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiver cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, tu comerás o melhor dessa terra. A Bíblia está dizendo que nós seremos perdidos na cidade, seremos perdidos no campo. É onde eu chegar. Se tiver uma bagunça, a bagunça vai ter que acabar. Onde eu chegar, se tiver contenda em um lado, a contenda vai ter que acabar. Se alguém chegar até a mim com a fofoca vai ter que morrer aqui. Porque eu sou o diferencial. Porque eu sou servo do Senhor. E eu estou aqui, é para somar, não é para dividir. Fofoqueiro não é só quem traz a fofoca. Fofoqueiro é quem concorda, quem também para ouvir e não repreende o fofoqueiro. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve algo e não repreende, ele é conivente com o erro. Então se você está ouvindo fofoca por aí, mentira de Satanás, e você não está corrigindo aquele que chega até a tu, eu quero te dizer que tu está na balança com ele. Ah, mas eu tenho medo de magoar meu amigo. Tu tem medo de magoar ele, mas tu não tem medo de ir para o inferno.
dizer, eu vim como profeta neste lugar. Amém. Glória a Deus. Eu fiz uma aliança com Deus, eu disse para Ele que eu nunca vou sair de um lugar para me subir no altar, para me pregar o que eu quero pregar. Eu já tive vários lugares que eu fui com esboço para pregar. Sexta-feira lá na nossa igreja, eu não falei, eu congreguei aqui com o pastor Júnior, pastora Rosiane, no Ministério Pentecostal Peniel do Brasil, os meus pastores. Mas sexta-feira eu preguei, eu preparei uma palavra toda o esposo no celular. O Espírito Santo não deixou eu ir lá em nenhum versículo, porque Ele conhece a necessidade da igreja. Então você não está aqui para fazer aquilo que você quer, mas para você fazer o que Deus manda você fazer. A palavra de Deus já falou aqui dentro da igreja, nessa noite, que tudo tem que ser com ordem e com decência. Crentes que não obedecem à liderança. Eu nunca fui para uma agenda, desde o meu começo do meu ministério. Se eu perguntava para meus pastores, vocês me lideram? Eu tenho autoridade para sair, para pregar? Nunca. Eu não saio nem para ir para essa cidade. Se eu não disser, meu pastor, eu estou indo em tal lugar. O Senhor me abençoa. É por isso que tem tanto crente padecendo, porque são rebeldes. Eu não vou dar satisfação para o pastor, não. Se tu não consegue obedecer quem está vindo, tu vai obedecer a Deus? A palavra de Deus diz lá em 1 de João 2, se eu não me engano, 4, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não obedece a sua liderança, é mais ou menos assim, ele é mentiroso. É mentiroso. Se você não consegue obedecer os teus pastores que estão vendo, tua liderança, você nunca que você vai obedecer a Deus. E sabe por que Satanás perdeu o trono para ser rebelde? Porque ele era um anjo de luz, ele era levita também. E ele perdeu por causa de desobediência. Eu vou correr porque o horário já está quase indo embora. O que é que ele diz aqui no 18? Tu os põe em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho, que a gente esquece quando acorda de manhã. Isso é o que vai acontecer com os ímpios. Asaf, ele reconheceu isso, que ele estava tirando os olhos do nosso Criador e olhando porque os ímpios estavam prosperando. Parece que eles não sofriam, parece que eles não sentiam dor. Mas aí ele reconheceu o que é o fim dos ímpios. E ele diz aqui, ele diz no 21, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal, sem entendimento. É a palavra que está dizendo. Era o homem de Deus confessando sua culpa diante de Deus. O meu coração estava cheio de quê? De amargura. Quando você tira os olhos de Deus, você começa a olhar para as coisas, para as coisinhas que estão em volta de você. O Satanás vai jogando mais uma, vai jogando mais uma coisa. Quando você pensa que não, o seu coração está cheio, sua mente está transbordando somente de coisas que não agradam o Senhor. E ele disse, eu fiquei revoltado e não podia compreender, ó Deus. Eu era como um animal sem entendimento. No entanto, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Olha que coisa tremenda. Tu me guias com os teus conselhos. No fim, me receberá com Glória a honra. Deus, aleluia. Ei, essa tribulação leve e momentânea vai ter um fim. Tem uma coroa de glória te esperando. Aleluia, Deus. Tem as ruas de ouro de cristão te esperando e me esperando. Vale a pena suportar as tribulações aqui nessa terra, olhando sempre para o alto que é Cristo. Vale a pena renunciar a nossa vontade para fazer a vontade daquele que me chamou e te chamou. Ele diz no 25, no céu eu só tenho a ti
O que mais poderia eu querer na terra? O que mais, igreja? Se nós temos alguém que supre tudo na nossa vida. Aleluia. Se você pode não ter tudo que você quer hoje, mas você tem tudo que você precisa. Porque nos maiores desertos que eu passei, eu não tinha calçado para me usar para ir para a igreja, eu não tinha roupa nova para ir na loja para comprar. Mas eu não tive um dia que Deus me deixasse ir para a igreja de qualquer maneira. Sempre às vezes eu estava dentro da igreja e de repente chegava alguém com a sacolinha. Olha, irmã Eva, eu pedi para mim, chegou pequena. E eu dizia, não, foi papai que escolheu para mim. Era roupa, era calçado. Glória a Deus. Porque toda a vida eu gostei de me vestir bem. Porque quando eu estava no mundo, eu dava o meu melhor para as trevas. Hoje eu procuro dar o meu melhor para o céu. Glória a Deus. Mas às vezes as pessoas até nisso. Para mim ir para a igreja, essa roupa aqui tá boa. Não, querido. Tu tá vindo para a presença do rei. Tu tem que te apresentar bem. Tu não te apresenta de qualquer maneira na frente de um juiz. Se tu chegar 5 minutos atrasado, é estouro. 6 minutos tu já vai lá recebido. Se você não entra de bermuda dentro do fórum, de boné, por que na casa do Senhor tem que ser de qualquer jeito? Temos que ter respeito, ter reverência. Mas o papai sempre cuidou de mim. Ele levantou pessoas para cuidar de mim, para me dar sapato, para me dar roupa, para levar a cesta básica da minha casa. Ele nunca me deixou faltar. Enquanto eu estava no meu deserto, sendo forjado o meu caráter, porque eu não era pisca. Enquanto ele estava me quebrando, me moldando, me moendo, me exortando, ele estava como contava Elias, recebendo alimento pelos corvos. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Ele não vai deixar faltar. Mas você tem que perseverar. A perseverança é o que vai te fazer chegar até o grande dia do arrebatamento. É a perseverança, sem olhar para trás, sem olhar para a direita nem para a esquerda. É o que vai te fazer um vencedor naquele dia. Eu estou terminando. Ele diz aqui, eu não sei se eu li o 26, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. O 27, os que se afastam de ti, certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de ti. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo que tens feito. Oh Deus, o pastor me deu até as 9. Eu queria convidar o diácono para louvar. Um louvor de adoração. Posso, pastor? Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu queria pedir você para colocar a mão no seu coração nessa noite. Eu queria te pedir se essa palavra em algum momento ela falou o teu coração, porque eu tenho certeza que o meu pai nunca iria me enviar aqui se ele não tivesse algo para falar com uma pessoa, porque ele conhece a minha vida, ele sabe que eu tenho andado em retidão e obediência. Não sou perfeito, você não é perfeito, mas eu estou todo dia dizendo: Senhor, eu quero ser
Ele não te condena. Ele jamais vai te condenar. Ele acredita no seu amor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa meus filhos. Abençoa a tua igreja. Somos corações aqui neste lugar nessa noite. Vê se há um caminho mal. Faça com que esse povo se arrependa. Porque a sua palavra diz. Segundo as palavras da Criadora. Se o meu povo começa a chamar o meu nome, se humilhar e orar, e se converter nos seus maus caminhos, então eu vou ser do céu e declaro o seu pecado. Sararei essa terra. Fala pra ele. Ele tá aqui, ele quer te dar de graça. Mas pra isso você tem que querer sair do raso. Como vai falar com essa criatura? Sai desse rasinho que você tá. Acomodado. Assim tá bom. Fala pra ele que você quer crescer. Que você quer se aprofundar mais nele. Fala pra ele, Deus. Deus abençoe nossos irmãos. Quando sentarmos, mas as crianças vão fazer uma apresentação aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mamãe. E mamãe. Oh, minha delícia. Sai lá, fofo. Vai lá. Deixa eu gravar. Amém. Amém, gente.